Bom, Marcos, então, qual é a diferença entre essas patologias do ombro? Bom, hoje em dia a gente considera as doenças do ombro, especificamente de doenças do manguito rotador, desde as tendinites até as lesões totais com a perda da função do ombro, com artrose, que pode ser uma consequência das doenças avançadas do manguito rotador. Então esse amplo espectro de condições fazem parte da doença do manguito. Então as tendinites, elas acometem mais os pacientes jovens, que usam bastante o membro superior. A partir dos 30 a 35 anos a gente começa a notar no consultório aquele paciente que vem com dor já. E o diagnóstico normalmente é um diagnóstico de tendinite, porque ele tem um tendão saudável, ele tem uma idade jovem, não é um paciente que tenha doenças sistêmicas, que tem relação com doença do manguito rotador. Então normalmente esse paciente, o tratamento para ele é um tratamento clínico com bom resultado, tanto da tendinite quanto da bursite no ombro, né? E aí vale salientar e ressaltar essas doenças que podem cursar com a lesão do manguito rotador, que já seriam aí as rupturas, tanto parciais quanto totais. Hoje em dia, sabe-se que algumas doenças têm são causas, ajudam a levar essa lesão do manguito rotador, como por exemplo, a obesidade, a hipertensão arterial sistêmica é um fator que recentemente foi comprovado. Então, as doenças cardiovasculares, por quê? Porque essas doenças causam uma vasculopatia. E o tendão, ele tem uma área que é pouco vascularizada, que é onde se inicia a lesão. Então, doenças que causam alterações microvasculares podem levar às doenças do manguito rotador, inicialmente com tendinite e posteriormente com rupturas. Então, é importante a gente buscar na história do paciente também essas doenças sistêmicas, essas comorbidades, né? Temos uma isquemia, né? Uma isquemia miocárdica e a isquemia no local ali do tendão. Então, esse paciente, em relação ao diagnóstico, né? Normalmente ele tem um início insidioso de dor, ele pode ter dor aguda, não é o comum, a não ser que tenha história de trauma, de queda e que bata diretamente com o ombro, mas normalmente é um início insidioso. E esse paciente refere normalmente uma dor noturna, por incrível que pareça, durante o dia, pelo fato de ele estar movimentando o braço e se exercitando, ele não percebe essa dor. E na noite, quando ele tem um relaxamento da musculatura, essa tendinite, essa bursite aparece. E o paciente muitas vezes acorda durante a noite com dor 2, 3 vezes. Isso aí é bem característico das doenças do manguito rotador. Isso é importante na história, então, né? Na história clínica. Para fazer a diferença com outras patologias, né? E a questão da calcificação, hein? Ali o pessoal dos 35 aos 50 anos, a gente vê muita questão de calcificação, né? E que acaba com vocês fazendo artroscopia e procedimentos, né? Só que parece que não tem uma etiologia determinada, né? A tendinite calcária, que é justamente essa calcificação que dá no manguito rotador, é uma doença extremamente dolorosa. Quando ela está na fase aguda, existe um processo inflamatório em volta daquela calcificação. O paciente não consegue mobilizar o braço, não consegue mexer o braço. Então é extremamente incapacitante. Mas ela é uma doença benigna, porque ela tem, a maioria dos pacientes, essa calcificação ela é absorvida naturalmente com o tempo e o paciente tem a resolução dos sintomas. Tem que mobilizar esse membro ou não? Se a dor é extremamente forte, convém imobilizar, mas por pouco tempo, né? A imobilização prolongada ela é ruim para o ombro. Como é uma articulação muito móvel, tem tendência a fazer rigidez. E tem uma doença que se chama capsulite adesiva, que tem esse nome de ombro congelado, que é uma doença relacionada com imobilização. Então o paciente fica muito tempo imobilizado, ele desenvolve esse ombro congelado. E, digamos assim, para descongelar esse ombro demanda tempo. Então a imobilização ela tem que ser por pouco tempo, basicamente no controle inicial da dor. No teu exame físico, né, você, pela experiência de vocês, da especialidade, vocês vão se dirigir mais para uma doença ou outra, né?
quais os exames complementares que você lança a mão para te ajudar no diagnóstico? Depois de uma história bem feita, de um exame físico bem feito, que a gente faz avaliação dos movimentos do ombro, dos testes de força que são fundamentais. Nas lesões grandes do manguito rotador, esse paciente tem um prejuízo da força para determinadas posições do braço. Então, após esses testes, havendo a dúvida diagnóstica, a gente lança a mão de radiografias, de ecografias e mais modernamente da ressonância magnética, que é um exame mais detalhado, mais específico e que traz mais informações para o médico que está tratando a respeito do prognóstico do paciente. Isso é fundamental. A ressonância tem maior acurácia do que os outros métodos? Sem dúvida. Ela tem mais acurácia e ela dá mais informação para o paciente, para o médico, desculpa. Né? Não avalia, a ressonância te dá a possibilidade de avaliar não só a extensão de uma eventual lesão, mas ela avalia a qualidade daquele tendão, o quanto esse tendão está atrofiado, porque uma lesão que há muito tempo o paciente tem que não é tratada, o tendão vai perdendo viabilidade, ele vai ficando atrofiado e vai se enchendo de gordura. A célula do músculo vai sendo trocada por célula de gordura. Então esse paciente vai perdendo força e mesmo que se trate essa lesão, esse paciente tem um déficit definitivo, tem uma perda definitiva da força, porque essa célula de gordura não volta a ser uma célula muscular. E esse dado a gente consegue ele só na ressonância magnética. A ultrassonografia não dá. Então a sensibilidade é bem maior, né? Bom, nós vamos para um terceiro bloco agora a seguir, né? O que se tem de tratamento para a questão do ombro, né? Então, aquele meu colega, nosso colega, que no final de semana faz alguma atividade física, que durante a semana ele trabalha das 6h30 da manhã às 9 da noite, né? E daí no final de semana ele vai jogar tênis e de repente ele vai dar um saque, né? E hoje os saques no tênis moderno são bem mais fortes do que na época que a gente praticava mais, né? E daí ele sente dor no ombro após o saque. E daí ele foi avaliado e ele teve a síndrome do manguito rotador. O que tu vai oferecer de tratamento para esse paciente? Nós ainda infiltramos com corticoide um paciente ou isso já não se usa mais? Quais são as técnicas mais atuais para a gente poder tratar adequadamente esse tipo de paciente? Vamos saber após o intervalo.